A gente continua no Supremo, agora para falar do caso Master, que a Júlia trouxe já para a conversa. O novo relator, ministro André Mendonça, publicou as primeiras decisões dele agora à noite, revertendo determinações do antecessor, Dias Toffoli. Mendonça reduziu o sigilo do inquérito e deu mais autonomia à PF, mas não propriamente ao comando da corporação. Sobre isso, para entender melhor isso, a gente volta a falar com o Ricardo Abreu. Ricardo. Renata, o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a adotar um fluxo próprio de trabalho da perícia, atendendo a um pedido da PF. A medida contraria a decisão dada pelo antigo relator Dias Toffoli, que decidiu escolher ele mesmo os peritos. André Mendonça também autorizou a PF a realizar as diligências que considerar necessárias e que não estejam sujeitas à reserva de jurisdição específica, como, por exemplo, o depoimento de investigados e testemunhas nas dependências da própria Polícia Federal. Toffoli chegou a determinar depoimentos dentro do Supremo e na presença de um juiz do gabinete dele. Mendonça também autorizou a custódia do material apreendido nos depósitos da própria PF, o que também modifica o entendimento do ministro Dias Toffoli, que inicialmente determinou que o material apreendido deveria ficar no Supremo. O ministro também diminuiu o nível de sigilo de 4 para 3, o que permite, por exemplo, que se acompanhe o andamento do processo, mas manteve o dever de sigilo profissional dos policiais, inclusive em relação aos superiores hierárquicos. Mais cedo, o ministro André Mendonça, numa outra decisão, decidiu que é facultativa a ida do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, a 2 depoimentos no Congresso Nacional, marcados para a semana que vem. Daniel Vorcaro havia pedido para realizar o deslocamento a Brasília para os depoimentos num jato privado, mas o ministro André Mendonça rejeitou o pedido e determinou que a viagem seja feita em voo de carreira ou numa aeronave da Polícia Federal. Renata. Muito obrigada, Ricardo. Bom descanso para você. A Júlia está de volta para ajudar a gente a entender o sentido das decisões do André Mendonça. Júlia, como o Ricardo relatou para a gente, de fato o ministro derrubou algumas restrições que Dias Toffoli tinha imposto ao trabalho da PF. Mas quando a gente vai para a letra, para o detalhe da decisão, a gente percebe que ele não fez só isso e talvez nem principalmente isso. Isso, Renata, bem importante a decisão dele, porque ele fala para os delegados, né? Ele se encontrou com os delegados desse caso, ele diz, podem tocando aí, podem ir investigando do jeito que vocês querem, rever, como você disse, as decisões de Toffoli, e diz, vocês têm responsabilidade com o sigilo. E aí que é o pulo do gato, ele fala nem com os superiores hierárquicos, nem com o seu superior na Polícia Federal. O seu superior é só para te ajudar a ter estrutura, não para ter acesso à informação. E o superior hierárquico é o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que é muito próximo do presidente Lula, está viajando com o presidente Lula agora, inclusive, e há nos bastidores ali do STF a informação de que o próprio ministro André teria ficado incomodado com informações de um outro caso que ele relata, do INSS, que as informações teriam chegado antes para o próprio Andrei do que para o André Mendonça. E aí, gente, ele é muito claro quando ele fala que as informações não são para serem compartilhadas com a direção da Polícia Federal, como se ele blindasse. A gente separou aqui trechos porque chamou muito a atenção de quem está acompanhando esse caso. Somente as autoridades policiais, Renata, diretamente envolvidas, é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive em relação aos superiores hierárquicos. Não é comum falar isso. Está dizendo, não é para compartilhar com o diretor, não. Vamos para a próxima tela, que tem mais. Ele insiste em vários momentos em relação a outras áreas e autoridades da polícia que não estejam incumbidas das atividades investigativas, ficam restritos, ele manda, Renata, ficam restritos o acesso às informações e o andamento das investigações. Mais um outro trecho, porque é muito forte como ele está querendo blindar da direção da PF a investigação. As autoridades investigativas ficam restritos o acesso às informações e o andamento das investigações. A gente já falou esse trecho, né? Acho que tem mais um, vamos seguir em frente. Mostrar aqui. E aí tem esse final, né?
Ele fala o seguinte: em relação à Corregedoria da Polícia Federal, porque isso deve ter sido um pedido dos delegados, a gente não sabe, porque ele está dizendo, ó, do que vocês me pediram, tem Corregedoria também. Em relação a esse assunto, a Corregedoria da Polícia fica autorizado o compartilhamento das informações da investigação que sejam exclusivamente relativas à apuração de condutas que podem ter sido praticadas por policiais federais e que podem ter repercussão na esfera criminal ou administrativa. Isso é muito importante, Renata. É ali uma senha que a gente não sabe ao certo, mas é uma informação de que, olha, se tiver policial federal envolvido em irregularidade com repercussão criminal, Corregedoria. Então, isso indica que tem mais informação do que a gente está tendo acesso sobre essas investigações no MASP. Olha, Júlia, pensando em todas as tuas explicações, me ocorrem 2 pontos. Primeiro, a gente só entende direito isso que a gente explicou aqui com a outra informação que você deu, que é que André Mendonça já se reuniu com os delegados do caso. Importante destacar. E depois, isso aqui deixa claro que tem uma mudança de vento aí ensaiada na condução desse caso, mais profunda do que parece à primeira vista. E lembrando, muito bom que você coloca isso, Renata, porque a gente trouxe no JG aqui o incômodo que havia também com o Andrei entre os ministros, mas aí por outra razão, razões distintas. Os ministros, naquela reunião que fizeram para discutir a situação do Toffoli no inquérito, reclamaram da PF porque disseram que a PF estava muito solta, estava investigando o que não deveria investigar, e a crítica foi grande à instituição, que é dirigida por Andrei, que é alguém que é cotado para ser ministro de Lula. Aqui o que o André Mendonça faz é autorizar os delegados a tocarem do jeito que eles quiserem e blindar a investigação dos delegados da direção da polícia. Ficou super claro, Júlia, é um verdadeiro mapa. Muito obrigada. Bom descanso para você.